bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Papo Imponente. Meu nome é Ricardo, o Rico do Marketing. A minha cadeira lá no BNI Imponente é de desenvolvimento de sites. Sou sócio na agência Bull Marketing e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Alexandra Vieira, que ela é especialista em capital visual, ela é consultora de imagem e estilo. Alexandra, conta um pouquinho quem é você e conta um pouquinho o que o BNI já trouxe para você de benefícios aí enfim, não só necessariamente faturamento, mas o que ele já te trouxe de bom. Muito bem. Então, boa tarde para todo mundo, né? Vamos lá. Prazer estar aqui com você, né? Ser selecionada nesse momento exclusivo aqui para poder contar um pouquinho da Alexandra Vieira, quem eu sou, o que eu faço, né? Falar um pouquinho sobre capital visual. Então, eu entrei no BNI, eu fiz uma transição de carreira recente, né? Eu era híbrido, eu fazia os dois trabalhos, né? Eu trabalhava no mercado financeiro, mas também fazia a parte ali da consultoria de imagem. Então, eu tenho especialização ali, né? Mais de 2 anos de estudo, 4 formações, especialista em cores, né? Fiz também estudos apartados de visagismo, imagem, estilo, enfim, tecidos, né? Que é um mundo muito grande aí, a consultoria de imagem. Então, entrei para o BNI, né, com essa cadeira da consultoria de imagem e estilo, para verificar, né, a partir de agora era o meu propósito, agregar valor para as pessoas através do poder da imagem, né, da imagem assertiva, e o BNI foi muito bacana para mim, eu estou fazendo, né, eu entrei recente, então eu estou fazendo ali uma rede muito grande de contatos, de network, né, participo aqui do Grupo Imponente, então eu estou com bastante expectativa, eu estou muito feliz com os relacionamentos que eu estou fazendo, com as amizades, com todos os eventos, né? Toda essa rede que a gente tem de apoio e de crescimento também fora do BNI, né? Sim. Que começa ali, a gente está ali nos cafés, madrugamos ali, maravilhoso, né? No primeiro momento eu pensei, tem que acordar cedo e tal. Muita gente pensa, gente, é maravilhoso. Agora, todos os outros dias eu acordo cedo. Quando eu não madrugo no BNI, eu já aproveito madrugo na academia. Legal. E só tive ganho com isso. Então, eu estou bem feliz, bem contente de poder participar, né? De fazer parte aí, agregar para as pessoas também e também receber de volta ali em termos de network, conhecimento. É muito bacana. Legal. E agora, então, vamos começar a falar um pouquinho do seu negócio. A parte de consultoria de imagem, enfim, ela tem uma base, não sei se vou chamar de base ou não, daí você que me corrige, que é a parte de coloração, né? O que seria justamente essa coloração, enfim, o que isso impacta no visual das pessoas? Isso depende, talvez, da profissão, de quem ela é, como ela quer ser, como ela quer aparecer. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, a coloração, pessoal, ela é uma parte fundamental da consultoria de imagem, né? Então, a coloração, ela é muito bacana, a gente vai trazer as cores, né? Descobrir ali, eu trabalho no método sazonal expandido, então a gente tem 12 cartelas de cores diferentes, né? O pessoal fala cartela de cores, a tabela de cores, enfim, a coloração, pessoal, é para isso, para harmonizar a beleza da pessoa, né? Com relação às cores que favorecem. A coloração pessoal, eu vou dizer para você que ela só é 10% da consultoria de imagem, né? A consultoria de imagem é um mundo gigante, é um mundo amplo, muito grande, e a gente poderia usar aqui o podcast da semana para falar só sobre a coloração. Legal. Mas, né, no que ela é importante, né? As cores, elas falam tudo. Então, elas dizem muita coisa pra gente, né? Uma cor sozinha, ela não quer dizer nada, ela precisa de um contexto, né? Então, o que é um contexto na cor? Por exemplo, se a gente vai falar ali de um vermelho, né? O vermelho. Se o vermelho ele é a cor do sangue, certo? Se ele tiver, se olhar uma pessoa sangrando, dificilmente vai ser por um bom motivo. Então, ela remete à dor, a sofrimento, a pessoa necessitar de cuidados, enfim. Se você vê o vermelho, por exemplo, no símbolo do McDonald's, né, que é vermelho com amarelo, ali o vermelho ele remete à fome. Burger King, enfim, outras marcas aí de alimento, né, de comida. Se você olha o vermelho numa placa de trânsito, no pare, é atenção. E se você vê, por exemplo, o vermelho num batom, numa lingerie, ele já é a sensualidade. Então, olha quantas coisas pode trazer o vermelho para nós. Então, quando você insere a cor num contexto, essa cor vai dizer alguma coisa e pode mudar tudo dependendo do cenário, do ambiente. Então, na estratégia de imagem, né, que a gente tem, a cor ela é fundamental. E ela harmoniza a nossa beleza, né? Então, assim, a coloração, pessoal, é um mundo vasto, é um mundo bem grande, né? Eu sou apaixonada por cores, apesar dela representar uma parte menor do mundo da consultoria de imagem, ela é muito importante, porque a partir do momento que você harmoniza as cores, né, o seu contraste, enfim, tem todo, né, para frente talvez a gente fale mais um pouquinho ali, mas tem tudo a ver, né? Quando você está assertivo nas cores, você vê que elas podem comunicar na estratégia de imagem
ou até mesmo quando você não tem uma estratégia de imagem definida, você não sabe isso ainda, mas você tem as suas cores assertivas, você fica bem mais harmonioso, assim, digamos, né? Não, muito legal. Na verdade, você falando isso, nós do marketing, a gente também tem que se ligar com a parte de cores. Justamente no desenvolvimento de um site, né? Uhum. Tem que ter, existem cores para certo tipo de nicho, enfim, vamos lá, o azul, ele traz uma tranquilidade, traz uma confiança, né? Eu imagino que, lógico, como você falou, eu entendo as cores de uma forma, mas você vai passar também essas cores de acordo com o perfil de cada pessoa. Então, Do que ela realmente, quer comunicar, né? entendi. Porque o azul, por exemplo, né, são vários tons de azul. A gente fala do azul claro, que você Sim. falou, né? Uhum. Que ele comunica uma tranquilidade, ele comunica paz, né? Ele comunica descanso, um quarto pintado de azul clarinho, né? Normalmente a gente usa o azul claro para a área da saúde e Para a área tal, da então, saúde, uhum, né? Então, assim, são momentos também que você quer um pouquinho de distanciamento, de solidão, porque o azul claro, ele também comunica o distanciamento, né? uhum, Se a gente fala, por exemplo, né, o mar, a água ali, onde, a parte onde a gente molha os nossos pezinhos ali, lá não é azul. Mas quando você olha na imensidão, ela é azul, ela é tranquila, mas ela é distante, uhum. né? O céu, quando você olha lá na imensidão também, ele é azul, ele é clarinho, ele é distante. Então, assim, dependendo da nossa estratégia de comunicação através das cores, né, o azul claro não é uma cor, dependendo da roupa que você tá, por exemplo, as cores claras, né? Uhum. Eu até tô com uma cor mais clara aqui, ela pode remeter sensibilidade, delicadeza. Então, é um mundo muito grande de cores. O que quer dizer? O azul marinho, por exemplo, né? O azul escuro. Ele já está mais próximo do preto. Quanto mais escuro ele for, ele remete à autoridade, né? Uhum. Por exemplo, mais escuro ainda que o azul marinho, o preto. Por exemplo, o juiz, ele vai usar uma cor preta. Por quê? Porque ele é autoridade, ele define, aí ele manda, né? Ele decide Sim. ali, ninguém é maior autoridade do que ele. Então, ele vai, né? O juiz, ele vai estar com uma cor escura. Você não vai ver um juiz de azul claro. Tem até uma parte branca, mas a maior parte da roupa É o dele, preto. né, da vestimenta dele, da indumentária, é o Uhum. preto. Mas na Então, verdade, assim, às vezes, né, só para a gente poder contextualizar para o pessoal. Quem está assistindo às vezes está falando, ah, não, tudo bem, você está falando de cores, mas da onde você inventou isso? Não é nada inventado, porque é tudo com base em estudo, né? Isso daí é tudo isso. documentado, enfim, não sei exatamente. Tem São uma. vários estudos, Uhum, artigos, o próprio livro, assim, o mais acessível que tem, né, que é bem aprofundado sobre isso, é a Psicologia das Cores, né? uhum, Ali ele diz sobre as cores, o que quer dizer cada cor, o que que ela comunica, a combinação das cores também, né? uhum, Pode trazer uma estratégia. Quando a gente vê, por exemplo, né, teve as eleições americanas agora, e quando a gente olha todos os candidatos, por exemplo, é uma coisa bem nítida, recente, uhum, eles estavam em campanha num tom de azul, que não era o azul claro, que era frágil, sensível, uhum, acessível, mas também não era aquele azul mais marinho, né, mais impositivo. Era um tom de azul meio no meio ali, né? uhum, Um azul royal, uma coisa assim. Todos eles usavam por quê? Ao mesmo, mas eles estavam de terno, né? Então o que vai dizer não é só a cor, é a cor, o modelo da roupa, a estrutura, o biotipo corporal, enfim, tem um mundo todo, mas a cor ela comunica. E aí depois, né, que foi eleito lá, vamos dizer, o presidente americano, né, Donald Trump foi eleito. O que que aconteceu com ele na posse? Ele já não estava mais com aquele tom de azul da campanha, certo? Ele já estava com azul mais escuro, bem mais escuro. uhum, E essa outra estratégia de imagem maravilhosa que a gente consegue ver é a esposa dele, né? Lá na primeira campanha, eu até fiz um post sobre isso, uhum. uns stories, aliás. Lá na primeira campanha, como que ela estava? Primeira vez que ele foi presidente, ela era mais acessível, ela usava cores claras. E agora, na posse dele, como que ela estava? Totalmente fechada, num azul bem marinho ou preto, praticamente, um chapéu, aba reta, né? Aquilo estava comunicando o quê? O que seria o próximo governo dele. Então, assim, até ela, que não abriu a boca, ela comunicou todo o movimento que a gente está vendo que ele está fazendo agora, sem entrar em questões Em detalhe, políticas, sim, né? Em claro. detalhes, mas falando da comunicação através da imagem. Ela silenciosamente deu o recado do que o marido faria também. Você sabe o que é louco, vamos chamar assim, porque se você não tivesse falado isso para mim, eu não teria lembrado e nem me ligado, mas realmente era Faz exatamente isso que sentido. aconteceu, porque, mas Uhum. você como trabalha com isso, você já vê de uma outra forma. Mas daí agora que você comentou, eu falo, puta, realmente, eles estavam exatamente com essas cores e tal. Isso são detalhes, né, que você São. vai conseguir. A gente, às vezes,
indiretamente a gente entende o recado. Porque se a mulher está sisuda, ela não riu praticamente, ela está Porque tem fechada. toda uma equipe por trás que faz justamente esse Com tipo de certeza, eles trabalho. têm, né, a consultoria de imagem, inclusive a coloração, a consultoria de imagem, isso é um produto americano, né? Uhum. Isso foi feito lá atrás para os Ah, é? presidentes americanos. Toda vez que você vê a pessoa com uma imagem assertiva, que ela está comunicando exatamente o que ela deseja comunicar e que você está entendendo o recado, e no primeiro momento é visual, Uhum. não precisa nem falar, né? Depois, claro, né, quando abre a boca precisa complementar aquilo ali. Mas existe uma estratégia de imagem, existe um profissional por trás disso, que elaborou em conjunto com a pessoa por que que ele vai entregar isso, como, né? E de Uhum. que forma, se ele quer ser mais acessível, se ele quer ser impositivo, em que momento o quê, quando que você vai, né, comunicar acessibilidade, quando você vai ser impositivo, enfim, as cores elas comunicam através de um contexto, mas principalmente a cor, sim, ela é uma comunicação poderosa. Na verdade você já deu um resumo o que é a consultoria de imagem e estilo com essas Uhum. palavras aí, mas para explicar e para ficar bem claro para o pessoal, o que é a consultoria de imagem e estilo? Só Então, para... são duas coisas, né? Por exemplo, a cor. A nossa cartela de cores ela não vai mudar. É uma só, desde que feita corretamente ali a análise, né, por um profissional. Às vezes alguém faz com quem está estudando ou ganha numa promoção ali, né? Daí não dá para a gente ter certeza que às vezes, né, pode variar alguma coisa ali. Mas quando você faz por um profissional especialista que entende, né, e que é embasado em cores, a tua cartela de cores nunca mais vai mudar. O estilo, todos nós temos um estilo que é nato. São 7 estilos universais. As pessoas, todas elas estão dentro de algum desses 7 estilos. Tem um primário, secundário, e às vezes dá uma passada ali para um terciário, né? Para um terceiro estilo. Uhum. Terciário, né? Terceiro estilo. Então, o que que é o estilo? O nosso estilo, ele também não muda. Eu já dizia Coco Chanel, né? Estilo não é moda. A moda, ela é passageira. A moda, ela passa. O estilo, não. O estilo, ele permanece. Tá? Então, o nosso estilo. Agora, a imagem, que é imagem e estilo. A imagem, sim, ela pode mudar a estratégia de imagem, né? Conforme o nosso momento de vida. Eu vou dizer pela Alexandra. Eu fiz lá atrás a minha consultoria de imagem, né, onde me despertou interesse por ser uma consultora de imagem hoje e ter propósito em trabalhar isso para as pessoas. O que que acontecia? Eu trabalhei no mercado financeiro muitos anos, né? Eu falei que eu fiz a transição, enfim. Uhum. Então, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Desses 20 Caramba. anos, 14 anos eu trabalhei no banco extremamente tradicional, num cargo executivo. Então, a gente tinha ali um dress code bem rígido. Uhum. E o que que acontece? Então, a Alexandra tinha uma estratégia de imagem. Eu era Alexandra, o sobrenome daquela instituição que eu trabalhava. Eu tinha que vender aquela imagem domingo almoçando com a minha família, se eu fosse encontrada na praia, né? Era uma extensão, porque você não é uma coisa única, isolada, né? E na hora que eu tô em casa, eu faço o que eu quiser, né? Na minha rede social não é muito assim. Mas Uhum. não é. Quando você, né, tem uma estratégia de imagem. Então, aquela estratégia, por um dress code corporativo era uma, e também pela imagem, né? Se eu queria estar lá, eu tinha que, depois a gente fala do dress code, mas eu tinha que estar naquela imagem. Depois eu saí. Eu fui trabalhar numa empresa, no financeiro de uma empresa de moda. Uhum. Então, o financeiro dessa empresa de moda já era um dress code totalmente diferente. Enquanto no banco, por exemplo, os homens, para conceituar melhor, eles iam trabalhar de terno, lá você não via ninguém de terno, né? Então, era um dress code mais flexível, bem mais flexível. E como que era? Era cropped, uma saia mais, né, moda realmente, ele tinha uma pegada com moda e tal. Então, totalmente diferente do que eu tinha no banco. Depois eu fui para uma corretora de investimentos. Eu trabalhei nessa corretora. Não era o dress code, né? Não era a estratégia de imagem nem do banco, que era mais sisuda, mais rígida, não era tão despojada quanto dessa financeira que eu trabalhei de moda, mas, né, ela era um pouco mais flexível, mas também exigia um certo dress code, porque trabalhava com investimento, altos valores, né, o Uhum. patrimônio do cliente, então eu tinha que zelar por uma imagem também pelo meu momento de carreira. Então, aquela era uma estratégia de imagem. Hoje, apenas como consultora de imagem, eu sou o meu dress code, então eu tenho que ter muito mais cuidado, né? Sim, claro. Eu digo assim que eu sou a minha propaganda, né? Uhum. E aí eu, né, eu tenho um estilo. Então, todos esses momentos meu de imagem, né, essas estratégias, elas estão dentro do meu estilo, mas elas mudam muito, né? As pessoas que me conhecem, né? Ela fala, quem me conhece sabe, né? Como que eu transicionei, eu estou no meu estilo, que eu tenho um estilo mais tradicional, mas Uhum. porém flexibilizado dependendo do momento. Hoje, por exemplo, como eu tô, poderia ter no banco, talvez a calça, o pezinho ali, não. Uhum. Mas não é assim, até daria. Mas geralmente, né? Então a imagem ela vai mudar, ela pode mudar, dependendo, né, do meio que você tá e da intenção da tua imagem. Então a gente Uhum. está sempre evoluindo, a ideia é que ela mude. O estilo e a coloração pessoal, não. Tá, então, por exemplo, você falou um pouquinho como funciona nas empresas, mas basicamente vamos lá.
eu trabalho numa empresa, sei lá, o banco, no banco você já deu exemplo, mas eu trabalho numa empresa. E eu sou um executivo. Sei lá, um executivo de uma empresa de perfumaria. Sei lá. Você faria esse conceito de imagem em mim com base no meu cargo, com base na empresa, por causa que hoje eu acho que esse negócio de estilo, de justamente o dress code das empresas, eu acho que o que vem mais de uma forma mais rígida, talvez é um banco, que ele exige uma postura maior, ou não. Ou você acha que hoje está um negócio mais descolado, ou realmente tem que Sim, seguir uma sim e linha? não, né? Uhum, Quanto mais executivo e quanto mais para cima você tá, quando a empresa dá um dress code, até é fácil. uhum, Você tem que seguir aquele dress code. Você vê umas escorregadas de uns por ali, né? Mas a empresa, ela zela por aquilo e ela alinha definitivamente o que que é, né? Tem quem uhum, padronize através de uniforme, né? Por exemplo, eu vou trabalhar no McDonald's, né? Mas eu quero trabalhar com a minha jaqueta jeans, com o meu moletom, com a minha calça jeans rasgada. Eu posso? Não posso. uhum, Lá tem um dress code que é padronizado através do uniforme. Você vai trabalhar com aquela roupa. Eu não quero trabalhar assim, então você não pode trabalhar aqui. uhum, Então é assim que é, né? E aí, por exemplo, né, você está trabalhando ali, você é o executivo de uma empresa, não é um banco, não é uma financeira, nada disso, mas é um executivo de uma outra empresa. Qual é a imagem que se espera de um executivo de uma empresa? Você me contrata, Alexandre, eu nem eu sei. Mas lá as pessoas circulam de alguma forma, né? Eu posso ir trabalhar, sei lá, com a minha camiseta ali de uma banda de rock, de repente? uhum, Não sei, um executivo geralmente não é isso que se espera, né? sim. Então a gente vai fazer, quando eu vou fazer a consultoria de imagem, né? Ricardo vem para mim e fala o que você faz, o teu cargo, os meios que você circula, faço uma anamnese. Mais ou menos a gente conversa ali uns 40 minutos, uma hora. Os meios que você circula, o que que você faz, qual é a sua estratégia de imagem, o que que você quer, o que que você deseja, o que que você precisa, e a gente vai construir especificamente para você dentro disso. Não existem duas pessoas iguais, né? Mesmo que Uhum, elas exerçam o mesmo cargo na mesma empresa. sim. Então o dress code pode ser um, mas o teu modelo, o teu estilo, enfim, vai ser respeitado o dress code, mas dentro das suas características. Então, é uma coisa bem bacana, dá para fazer, geralmente, e a gente vai olhar, né? E geralmente essas empresas, elas vão ter um dress code, mesmo que elas não passaram, né? Vai ter pelo RH, e daí a gente vai alinhar isso para você, né? Uhum, Então, então tá, como que é, né? Eu posso ir, por exemplo, o caso masculino tem muito assim, de segunda a sexta-feira tem que trabalhar de terno, no uhum. escritório de direito, né, num banco, numa cooperativa, enfim. Sexta-feira é casual day. O que eu faço no casual day? Eu vou com o meu tênis da Ferrari vermelho, eu vou com o meu jeans lavado, eu vou com a minha camisa do Corinthians. Não dá, Não, né? não dá. Isso é uma regra para esse casual day. Uhum, Então a gente vai aprender isso e vai ter limites, né? E uhum, não existe isso. É o meu jeitão, eu vou como eu quero, quem não me quiser que não seja assim, né? uhum. Nos profissionais que eu trabalho, nos cargos mais executivos, né? Empresários, palestrantes e tudo. Existe ali um guia de imagem, né? E na verdade você falou isso, eu li um livro faz um tempo já, que eu acho que o nome é exatamente Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos, ou é algo nesse sentido. Que ele fala justamente da forma com que a gente se apresenta, vamos falar assim, de uma forma, de uma oratória, né? Verbalmente. Verbalmente, exatamente. Então, pode-se dizer que não é só o conteúdo que importa. Não. Então, a imagem, ela também é extremamente importante. A Então, gente já se a conhece gente se antes vende porque é daqui. aquele primeiro Aham. impacto, né? É. Talvez. Tipo, né, Alexandre e Ricardo, a gente já se conhece antes daqui. Uhum. Primeira vez que você me viu, não é a primeira vez que você está me vendo hoje, você já me viu uma vez, você já fez uma imagem minha, eu já te vi, eu já fiz uma imagem. Puta, Então, tô com assim, medo agora, não sei qual que é a imagem que você teve minha agora. não, foi boa, eu te falei. Né? Porque a gente Uhum. fez ali uma conversa, foi sobre esse tema por um Sim, acaso. Mas exatamente. então, assim, pode Porque eu ficar fiquei bastante tranquilo. curioso, É, inclusive. não trabalhamos com julgamentos, né? Em Uhum. outro lugar, assim, com todo respeito, eu também cobro para falar isso. Então, não é assim, sai julgando todo mundo, né? Você sai Uhum. trabalhando ali no marketing, olhando, às vezes algumas coisas gritam aos olhos, não foi o caso. Que bom. Por bem, ou porque tá certo ou porque tá muito errado, né? Mas Uhum. não é assim que funciona. Porém, todo mundo tem uma oportunidade de melhora, a gente vai dizer assim, né? Mas quando a gente conhece alguém, quando a gente só tem uma chance de causar a primeira impressão, certo? Depois a gente pode trabalhar isso. Então, assim, a embalagem, ela valoriza o produto. Então, quando eu chego num lugar, a Alexandra chega num lugar, a pessoa bate o olho. É engraçado quando eu falo que eu sou consultora de imagem, as pessoas olham assim, de cima e embaixo. Né? Você leva jeito. Ah, porque Obrigada. né? É o julgamento dos outros para Para você, na você. Daí a verdade. pessoa olha e fala, não, você leva jeito, obrigada, ainda bem que, né, estou vendendo isso, mas assim, eu sei, né, eu trabalhei isso, estudei Uhum. e eu faço isso para os outros também, eu ensino as pessoas a serem assim também, dentro, não replicar Alexandras, mas dentro do perfil delas, né.
Então, sim, a imagem vende. Depois, quando você abre a boca, você precisa sustentar isso, né? E já teve, porque às vezes, assim, eu até estava falando com uma colega nossa do BNI ontem, de uma empresa, né, de RH, recrutamento e seleção, e às vezes o candidato, ele chega ali na entrevista, ele quer o cargo de milhões, mas ele está como? Ele está com a imagem de centavos. E aí o que que acontece, né? Então você precisa estar no passo que você quer. Você precisa estar equiparado à imagem, né? Não tem aquelas pessoas, alguém que você já ouviu, que foi, né? Eu sempre digo isso, foi falado assim, nossa, eu estava conversando ali com o seu Zé das Couve, e quando terminou, gente, como ele tem conteúdo, né? Eu não dava nada por ele. Mas, gente, eu fiquei encantada. Daí a pessoa, nossa, como eu tenho conteúdo, você deveria se preocupar, por que que não dava nada? Como é que tá a Sim. sua imagem, né? Então, a gente que faz negócio, que vende imagem, que vende negócio, né? Que vende na internet ou que vende pessoalmente, você está se vendendo e tem mais. Uhum. Você está se vendendo. Então, a sua imagem precisa vender para a pessoa já criar valor quando ela olha para você, ela vê que você vale o que você vai oferecer para ela, você não precisa se esforçar para comprovar aquilo. E a extensão disso é a equipe que trabalha com você, né? Quando o Uhum. Ricardo não for e um funcionário dele foi lá levar, prestar um serviço, receber um cliente na empresa, a imagem desse funcionário, que é a questão até do dress code, ela está condizente, Uhum. então é E, por aí. e na verdade, vamos lá. A partir do momento, eu sou um cara que, enfim, me visto, nunca fiz nenhuma consultoria, até você, eu já conversei que é uma coisa que eu preciso fazer para justamente alinhar a minha, realmente alinhar, por mais que às vezes você comentou que eu estou ok nas minhas vestimentas, mas é legal a gente saber de uma forma mais completa. Mas a partir do momento que eu arrumo a minha imagem, o que pode mudar em mim? Você acha que vai me trazer mais confiança? Você acha que traz mais oportunidades? Você acha que, enfim, o que traz de benefício a partir do momento que eu consigo, que eu sigo o que cabe no meu perfil, vamos dizer assim? Olha, quando você tem uma imagem alinhada, você só tem ganho. Você não perde nada por causa disso, né? Tem gente que fala assim, eu já estive insegura de estar em algum lugar Uhum. e pensa, nossa, eu estou arrumada demais para isso. Né? Ninguém está assim, ou eu estou desarrumada demais, as pessoas chegaram de um jeito, eu cheguei de outro, né? Que chato, que desagradável isso. Então, assim, quando você tem uma estratégia de imagem, você vai ter ganho em todos os sentidos, né? A gente traça uma estratégia de imagem para o Ricardo, todos os meios que ele circula no trabalho, se ele frequenta alguma igreja, academia, algum grupo de amigos, né? Ou vai na reunião de pais da escola do filho, enfim. Né? A Uhum. gente entende todos os meios que você circula, até quando você está dormindo. Uhum. Né? Que a gente fala assim, meu Deus, eu posso dormir aqui com esse pijama todo rasgado, porque agora eu estou dormindo. Ah, qual é o seu merecimento quando ninguém está vendo? Um Uhum. pijama todo rasgado, né? Nem é um pijama, uma camiseta velha que, né, a diarista, se você der bobeira, ela pega de escondido para passar no chão. Sua esposa vai dar para diarista Puta, ver isso. confesso que eu estou precisando fazer algumas reformas aí na minha interna. Eu falo assim porque eu tive uma pessoa da minha família, né, que se acidentou e foi parar no Hospital do Trabalhador. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Recebi a ligação 2 horas da manhã, eu fui correndo lá para ver e tal, né? E vesti, lógico. Eu fui de pijama, né? Mas dependendo do desespero, às vezes você vai do Você jeito que sai tá. correndo nem Mas vê. enfim, me coloquei ele numa roupa, peguei qualquer roupa no meu guarda-roupa e tal, mas eu já tinha essa estratégia de imagem. A hora que eu chego lá, o médico que vem me atender no plantão para dizer como que ela está e passar algumas questões do acidente dessa pessoa, era um cliente meu do banco, na Caramba. época que eu trabalhei, né? Então eu Uhum. cuidava do valor dele. Imagina, quando eu não estou lá na minha máscara de bancária cuidando do dinheiro dele, como é que eu tô? Então isso pode respingar, né? E muito mais do que isso, no seu profissional, que é onde a pessoa pensa, né? Sempre que eu termino uma consultoria de imagem, eu digo uma coisa no final para o cliente. Agora você vai rever os seus valores, não são os seus preços, são os seus valores. Porque com uma imagem alinhada, quando a gente vai, por exemplo, você vai fazer uma compra é, de alguma coisa, qualquer coisa, vamos dizer um pipoqueiro. Uhum. Você vai comprar uma pipoca ali fora do estádio, de um parquinho do circo que você tá com a criança lá. Uhum. Digamos que tá lá para fora os pipoqueiros, num jogo de futebol, sei lá. Tem um que tá igual um mendigo, todo malacafento, todo mal acabado, e tem um que tá ali pelo menos com uma camisa, um negócio. Não que o cara vai vender pipoca de terno, né? Mas Sim, uma polo mas tá, tá, arrumadinho, um tá tênis, limpo, tá limpo, tá enfim. aseada, Uhum. comida, né? Você olha e você fala, qual que você vai escolher? Então Sim. a gente julga o tempo todo. E sim, a imagem ela valoriza, né? Ela sobe o nosso valor. E às vezes também, quantas vezes a pessoa olha assim, nossa, né? Essa pessoa cobra tanto para fazer isso, essa pessoa cobra R$ 100 e essa pessoa cobra 400. O que tem de diferente nos dois? Você automaticamente pensa, né? Se você vê valor nas coisas, você Uhum. pensa assim, a de 400 com certeza vai me entregar muito melhor. Tem um vídeo que meu pai me mandou até, Uhum. do TikTok, né? Então ele está entendendo o conceito. Eu falo, filha, faz todo sentido o que você faz, né? E ele mandou um vídeo de um rapaz que era assim. Ele foi construir um barracão lá, uma coisa empresarial, assim, uma Uhum. construção empresarial, sabe? Um barracão, uma empresa e tal.
Enfim, ele tinha o terreno, ele tinha que construir. E aí, a mão de obra, ele chamou 3 pessoas lá, umas 3 pessoas. Daí veio um rapaz com cadete e fez ali o orçamento para ele e passou lá, para fazer tudo aquilo ali, R$ 200.000. Uhum. Na hora que esse rapaz foi embora com esse, né, esse profissional foi embora com esse carro dele, o rapaz falou que ele teve até que dar um tranquinho para ajudar ele a empurrar e ele foi embora. Uhum. Ok, veio o próximo. Outro, ele tinha uma Hilux, não era zero. Já tinha ali alguns anos de uso, né? Mas ele já tinha uma imagem mais trabalhada, né? Ele chegou, ele saiu com o veículo dele, ele vendeu uma imagem melhor. E aí ele contratou esse rapaz, de todos os outros que teve ali, né? O que foi o mais gritante, como eu te falei, sempre para mais e para menos, né? Ele contratou e 320 mil ele pagou por esse serviço, né? Por essa mão de obra de construção. E daí depois, o dia que ele chegou lá, que começou a obra dele, uma semana depois, a hora que ele olhou, chegou na obra para ver, o cara tinha começado, né? Tava lá o cadete no cantinho e o outro trabalhando. Daí o cara do cadete perguntou para ele: por que que você não me contratou e contratou ele? Aí ele olhou e falou: é que eu perdi o seu celular, né? Mas ele falou: não é que eu perdi o celular dele. Se eu preciso, por exemplo, qual é a garantia se ele não cuida do carro dele, quando ele veio pegar um trabalho para mim? Se ele não cuida da roupa, a pessoa chegou toda suja, tudo bem que ele é um prestador de serviços, né? Então, assim, o outro vendeu muito melhor a imagem. O serviço dele era melhor? Não sei. O daquele era bom? Era bom, porque ele estava prestando serviço pro outro. Ele perguntou: quanto você pagou para ele, né? Que daí ele foi fazer a parte estrutural, assim, não era a obra toda, né? Mas a parte mais pesada, ele falou: paguei R$ 25.000. Os 300 pela vai pedrada que ele cobrou. Então, assim, pra gente ver como a imagem vende. O cara pensa: ele deu errado, ele sumiu, ele desapareceu. Onde é que eu vou atrás desse cara? Esse carro, né, sei lá, às vezes tá sem IPVA pago, tá no nome de outra pessoa, não tem um endereço. Aquele ali gerou mais segurança. Então, assim, todos os dias, em todos os momentos, a gente está comprando imagem, a gente está vendendo imagem. Você vai no mercado, você vai pegar uma lata lá de refrigerante. Tem uma amassada e uma inteira. Você dá uma olhadinha na amassada, né? Você vai levar a amassada? Não leva amassada. Mas e até para deixar bem claro pro pessoal, que tudo isso, me corrija se eu estiver errado. Não é porque nós não vamos dar oportunidade, às vezes, para quem está se vestindo de uma forma mais simples ou está com um veículo mais simples. Não, é por causa que está no subconsciente do ser humano. Na verdade, automaticamente, não é que nós estamos julgando, mas a pessoa vai prestar um serviço para nós, né? Então, a primeira coisa que a gente vai acabar olhando é justamente isso, é a imagem da pessoa, né? A pessoa é desapegada com a imagem dela, seja lá o que ela for fazer para mim, ela pode prestar um serviço muito bem feito, e geralmente acontece. Acontece. Isso. Só que as pessoas, elas erram por falta de conhecimento, né? Desapego, não precisa isso, gente, eu sou o que eu sou, jeitão da madeira. Não é assim, não. Na verdade, é exatamente nesse sentido que eu queria chegar, porque às vezes as pessoas falam: não, mas isso aí é frescura, né? Porque não conhece exatamente o quanto isso daí poderia melhorar a vida dela, melhorar o profissional dela, né? E ela fala: não, eu sou assim até hoje, eu vivi assim até hoje, eu não preciso disso. Ok, você não precisa disso, não viveu assim até hoje, mas você tem sonhos, você quer melhorar, quais são os seus planos para o futuro? E quando você vai alinhar, né, porque você não pode ter resultados diferentes sem fazer nenhuma mudança. Quando você faz uma alteração na imagem, você valora o preço. Tá falando sobre dress code, então quer dizer que se você fizer uma consultoria de imagem para mim, seria interessante também se você fizesse um dress code para minha equipe, para justamente a gente estar alinhado, como é que é? Seria, geralmente, né, a gente faz. Não dá para fazer, às vezes, a consultoria de imagem para a equipe inteira, né? O Ricardo tem lá 40 colaboradores, né? 10, 20, 15, não sei quantos. Então, a gente faz a consultoria de imagem para você, pronto, é essa imagem que eu quero passar, é esse o valor do meu negócio, né? Eu vou agregar isso. Como que a gente faz? Pronto, chega o Ricardo lá, lindo, maravilhoso, e a equipe está como, né? Então, a gente faz de uma forma educada, não invasiva, mas a gente faz daí a linha com você como, e a gente faz a implantação do dress code na empresa para os seus colaboradores estarem ali na regra, não é padronizado por uniforme, mas a regra de etiqueta, a regra de dress code ali, que a tua equipe precisa seguir para dar sequência nisso também, não pode ficar uma coisa isolada, é bacana que seja o conjunto da obra. Não, perfeito. Então assim, pessoal, até falando para vocês agora que ela puxou esse gancho justamente da equipe, até os meus clientes então precisariam do dress code, porque às vezes os meus clientes, eles, dress code, enfim, uma consultoria de imagem, né? Porque o dress code justamente é o da equipe. Precisariam de uma consultoria de imagem porque eles aparecem muito na internet, eles falam, enfim, eles vendem no digital, né? Nós vendemos no digital, então também como a gente se apresenta no digital, também ele está contando aí a consultoria de imagem. Então a gente também tem que se apresentar de uma forma que seja legal. Tá, isso mesmo, como eu falei, né?
a gente precisa entregar da mesma forma em todos os meios que a gente circula, né? Uhum. A gente quer agregar valor nisso. Você vê, às vezes, a pessoa ali, por exemplo, uma pessoa muito do digital, que é o Pablo Marçal, quantas alterações ele teve na estratégia de imagem dele, né? Uhum. Para alinhar. Teve outro agora, o Thiago Nigro, né? Sim. Do mercado financeiro, enfim, veio, né, da mesma escola que eu ali, em certa parte. E ele era a pessoa de milhões, né? Ele tinha uma imagem que não tinha estratégia, na verdade. Ele tinha a imagem que ele tinha, era o jeitão dele. Agora ele mudou totalmente. Ele fez uma estratégia de imagem, agora ele é o cara tá partindo para ser o cara do bilhão. Por quê? Porque a imagem dele vende muito mais. Então, assim, vale. E, por exemplo, nas redes sociais, né? Nem todo mundo é o Thiago Nigro, que fica milionário na rede social daquele jeitão que Papai do Céu mandou, né? Sim. É muito difícil, é uma guerra para a gente crescer em redes sociais, para você disputar espaço, para você aparecer, né? É difícil. Muita gente concorrendo, milhões, o mundo inteiro, e a gente procurando ali o nosso lugar ao sol. Então, uma imagem, assim, às vezes você vê alguém que contrata a empresa do marketing, contrata, né, um fotógrafo, uma imagem lá, 12D, né? Você vê até o rim da pessoa. Só que Tá se apresentando não da vai forma... aparecer no vídeo? Eu vou. E aí você olha a imagem da pessoa. Você fala, você tem certeza? O vídeo de milhões, a imagem tá de centavos, né? Não entendi. E aí, quando eu vejo assim as coisas, né? A pessoa pensa, depois eu vou dar uma olhadinha ali eu vejo essa parte da consultoria de imagem. Daí a pessoa vem, faz a consultoria, o que ela faz? Volta lá na rede social, apaga todo o passado dela. Porque ela vê que a estratégia daquilo ali não era o que ela queria passar. Não, nós vamos ter que conversar sobre isso, porque eu tô cada vez mais aparecendo mais na internet aí, então... Agora tô até com medo. Será que eu tô com a minha polozinha rosa aqui? Sem querer, a gente nem combinou, né? Mas tomara que eu esteja bonitinho, pelo menos. A gente tá no dress code de podcast. No dress code de podcast, de rosa, boa. Tá bem. Sem julgamentos. Legal, legal. E assim, a gente já tá indo pro finalzinho. Eu queria saber de você o perfil. Quem é o perfil do teu cliente? Enfim, você atende, né? Deu para entender, mas só para deixar bem claro. Você atende homem, atende mulher, atende empresa. Quem é o perfil ideal para você aí das pessoas que estão assistindo a gente? Então, eu faço atendimento para masculino, para feminino, né? Qualquer idade, dependendo da idade da pessoa. Geralmente vai um público ali dos 26 anos, onde o córtex já está formado, a pessoa já pode ter uma estratégia de imagem, ela já tem um estilo formado, né? Até a idade que a pessoa, né? Quando muito de idade, assim, a pessoa ela já não vê valor, né? Ele já está aposentado já também. Já tá cansado até uns 60 de seguir anos. 55, 60 anos ali, homem, mulher, empresário, profissional liberal, médico, dentista, advogado, bancário, né, profissional do mercado financeiro, todas as pessoas aqui, inclui todo mundo, né, que trabalha com rede social, que quer aparecer em redes sociais, né, porque ali você vai vender claramente, única e exclusivamente a imagem, né, e você tem ali 3 segundos, a pessoa tá passando, o que vai te prender na imagem dela? Nossa, que feio, vou ver, que esquisito, é bem raro, né, tem. Mas não é o padrão, né? O padrão que te prende é uma imagem de valor. Então, esse é o público. Na verdade, querendo ou não, todo profissional, vamos dizer assim, precisaria de uma consultoria de imagem. Precisaria. A gente tem a oportunidade em todas as pessoas, né? A gente vai na igreja, às vezes, né? Eu frequento a igreja. Eu vou na igreja e, às vezes, você olha a imagem da pessoa, ela fala, meu Deus, ela veio assim mesmo. E ela não saiu de casa para causar na igreja. Hoje eu vou mostrando bastante parte aqui, determinada parte do meu corpo na igreja. Não, é desconhecimento. Então, a gente tem a oportunidade com todo mundo. Legal. Alexandra, obrigado pela sua presença, pelo teu tempo. E é extremamente interessante. Nós já tínhamos conversado sobre a tua cadeira, sobre o teu nicho, sobre o teu negócio. Mas é legal o quanto a gente aprende com o negócio de cada um, com o nicho de cada um, né? Quando vai detalhando, a gente não imagina que tem tantos detalhes. Disso. Exatamente. E tem muito mais sobre visagismo, né, que a gente pode falar, outros detalhamentos específicos de dress code, a gente pode falar sobre o código da vestimenta, quando você mostra a perna, quando você mostra o pé, como que você equilibra. E eu amo marcar um podcast de 3 horas. Vamos marcar e vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme. Uma série. O filme Alexandra, o filme da Alexandra. Dá para fazer, tem bastante conteúdo, eu amo falar sobre isso e é um mundo, assim, em certa forma desconhecido na profundidade pelas pessoas, né? Da mesma forma que o teu trabalho, né? O trabalho das pessoas vão ter ali coisas que eu também não conheço e eu sou apaixonada pelo conhecimento. Por isso que eu achei propósito nisso, né? Que é um conhecimento que já tem por aí, mas parece novo, né? Diferenciado, que dá para agregar muito na vida das pessoas. E a gente fala que é um apartheid, né? Antes da consultoria de imagem e depois da consultoria de imagem. Quem já fez pode provar. Não, show de bola. Obrigado mais uma vez. E, pessoal, até o próximo episódio. No próximo episódio nós vamos trazer um advogado aqui, o Carlos. Vai contar muita coisa aí e com certeza vai abrir a cabeça de muita gente. Um abraço e até a próxima.